Todos. Começamos aqui o nosso 19º momento síncrono da disciplina Mecânica de Sólidos 1. A proposta desse momento síncrono é apresentar aplicações sobre o último tópico do curso, que é o estudo da flexão e o estudo da torção. Temos basicamente 3 aulas para fazer a apresentação sobre esses dois pontos, estudo da flexão e estudo da torção. Eu tinha planejado inicialmente começar hoje com um exemplo bem mais integrador, dentro do que eu já desenvolvi, até postei em um vídeo do canal, da playlist da disciplina no meu canal do YouTube. Boa noite, Lauro. Mas antes de fazer isso, eu achei mais interessante apresentar aplicações desses tópicos, inicialmente mais voltado para a questão da interpretação, das definições que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu planejei aqui, eu acho que 5 ou 4 exercícios, vamos ver se a gente tem tempo para desenvolver os mesmos, tá? Alguns até têm um certo nível de integração entre os tópicos que a gente já desenvolveu aqui no curso, mas outros eles são bem focados com a questão de apresentar, de definir, de apresentar as definições básicas sobre estimativa de tensão normal e cisalhante na flexão. Hoje a gente não vai fazer torção, próxima semana possivelmente sim. E só depois aí, de alguma forma, fazer a questão da integração de todas as coisas que a gente vem abordando aqui no curso, tá? Então já fiz o compartilhamento aqui, eu só vou agora... Alguém me confirma se está tudo ok com a lousa? No áudio? Sim, professor, dá para ver. Perfeito. Então, assim, a primeira aplicação é essa daqui. Usando a tensão admissível, que é uma tensão limitante, dentro do que a gente já discutiu aqui no curso, o que poderia caracterizar essa tensão admissível? Pode ser uma tensão última, a tensão de escoamento, depende do tipo de limitação que a gente vai dar à nossa estrutura. Mas o que a gente tem aqui é que, por definição de projeto, a estrutura ela só consegue suportar esses 155 MPa. E a questão ela pede para você determinar o maior momento fletor, que pode ser aplicado na viga de seção I, e o momento fletor nessa condição aqui. Olha só, antes de iniciar aqui o desenvolvimento dessa aplicação, desse exercício, eu só queria aqui, na verdade, destacar uma diferença entre o conceito de tensão média, que a gente, de alguma forma, já aplicou para se determinar tensão em barra sobre força normal, que também era tensão média, e a tensão que a gente vai agora determinar nessa condição de flexão e especificamente nessa situação aqui de flexão pura. A tensão, olha só, na teoria, para esse tipo de problema de viga em flexão, a gente, na teoria, aplicamos por convenção para ligar com as fórmulas que a gente vai apresentar aqui, para fazer sentido com as fórmulas que a gente vai apresentar aqui, um sistema de coordenada no plano da seção transversal YZ e o X furando o seu olho. Ou seja, vamos supor que essa seção aqui ela me caracteriza uma viga biapoiada. Então, o eixo X é o eixo da viga, tá? O eixo Y é o eixo associado à altura da viga, positivo para baixo, e o Z está no plano da seção transversal, ou seja, o YZ está no plano da seção transversal, ou seja, é como se eu estivesse vendo essa viga daqui, essa seção daqui, e eu enxergo isso daqui, tá? Nessa condição,
o X fura o seu olho e nessa condição aqui, o Z fura seu olho. Então, a estimativa de tensão normal para esse sistema de coordenadas... Gente, muito cuidado. Mudou esse sistema aqui, ó, vai mudar a apresentação da fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, professor, ensinou alguma coisa errada. Porque no livro que eu peguei para estudar, ele está com... Criatura, é porque o sistema de coordenada lá no livro é outro. Tenha cuidado. Veja o vídeo que o professor postou. Né? Leia, né? Então, já estou explicando aqui. Então, o que eu quero comentar é que a fórmula, que é essa aqui, ou seja, a tensão normal que a gente vai obter aqui nesse problema, que é o sigma-x, ou seja, é normal a seção transversal, ou seja, normal, perpendicular ao plano YZ, ou seja, o eixo x, então, o sigma-x, ele é dado pela razão entre o momento fletor, a inércia, que nesse sistema aí é a inércia em torno de Z, vezes a posição do ponto, né, Y da seção transversal. Veja que para esse sistema de coordenada, existe posição de ponto na seção transversal positivo, ou seja, por exemplo, né, do ponto C para baixo, positivo. No ponto C é zero. Né? No ponto C, que é o centroide da seção, que a gente vai... Né, até determinar, calcular, posicionar, né? Aqui não, nem precisa porque essa seção aqui ela tem dupla simetria, a gente já sabe, né, como se calcular isso daqui, não é? Fácil, fácil. E pontos acima de C negativo. Cuidado, gente, que essa apresentação aqui, ela só faz sentido para esse sistema de coordenada. Cuidado que você pode pegar em livro e eu ter aqui o meu sistema, ao invés de ter o X o Y para baixo, o Y para cima. E aparecer um sinal aqui. Não é que o professor está ensinando errado. É que essa fórmula com esse sinal negativo aqui, ela só vai fazer sentido para o Y para cima. Você tem que olhar lá a teoria e enxergar o desenvolvimento que foi feito para se chegar nessa expressão. Aqui a gente não vai retomar isso. Isso já foi dado lá na teoria. Veja que essa apresentação aqui de cálculo de tensão na direção x é completamente diferente da tensão normal que a gente calculava para barra sobre força normal, que era uma tensão média. Muito cuidado, que eu já vi aluno... me determina a tensão normal nessa seção. Aí o que o aluno faz? Calcular a área da seção transversal e me coloca qualquer coisa. Não, isso daqui é para barra sobre força normal. Tensão normal na flexão é dada por essa expressão. Tá? Então, é essa expressão que a gente vai utilizar para determinar aqui o maior momento, né, fletor que pode ser aplicado nessa seção aqui, de tal forma que eu não consiga ultrapassar esse 155. Então, do que foi exposto, para eu poder responder essa questão, eu preciso dessa expressão que já foi dada e da determinação do IZ, não é? Na verdade, do sigma x eu já tenho, o sigma x crítico vai ser o sigma admissível, porque ele quer justamente o maior momento que eu posso aplicar para que esse valor daqui não seja ultrapassado. E eu preciso também definir o ponto y. Ou seja, qual vai ser a região de máxima tensão normal possível no meu problema. Dentro do que eu estou enxergando aqui, para o posicionamento aqui do meu sistema de coordenada y, eu vou ter do que eu estou enxergando aqui, na verdade, a tensão normal, ela varia linearmente, né, na seção transversal. Ela sai de um máximo de tração a um máximo de compressão, zerando aqui, né, no eixo neutro, na linha neutra, no centroide aqui da minha seção transversal. Então, eu sei que o maior valor de tensão normal, ela vai ser dado justamente, e aqui no caso ele está considerando uma tensão, né, normal, admissível, trativa, e para essa situação de momento aplicado, que é um momento, veja, eu preciso colocar aqui, né, o polegar no sentido aqui do vetor e os dedos na condição aqui da tendência de giro, né, de momento. É como se eu tivesse, sei lá, eu tenho uma viga aqui, ó, né, caracterizada por essa carga, e essa carga é isso daqui, ó, esse momento, ó, né? Ele traciona embaixo, né? Ele vai tracionar embaixo e comprimir em cima. Então, se ele traciona embaixo, o máximo, né, de tensão normal que eu vou conseguir é justamente nesse ponto daqui, né? Que é o máximo valor de y, é nesse ponto daqui.
Qualquer outro ponto, não é? Vamos dizer assim, se aproximando aqui da linha neutra, vai me dar uma tensão normal menor que esse ponto. E eu enxergo aqui, ó, e eu enxergo que na seção transversal, né, eu estou desenhando aqui algo planificado, né, mas era como se isso daqui tivesse, esse gráfico daqui tivesse furando o seu olho, né, seriam vetores furando o seu olho aqui, ó, ele varia linearmente, né, linearmente, né. Para uma situação aqui, né, eu tenho compressão na seção, e para outra situação eu tenho tração na seção, e aqui, né, eu tenho tensão normal nula. Tá? É como se essas flechinhas aqui tivessem perpendicular, ou seja, furando seu olho. Eu estou desenhando planificado aí, porque não tem como eu fazer isso daqui, né, no plano, de tal forma que eu consiga mostrar isso daí no viés, né, da aplicação da tensão normal. Mas vocês estão entendendo que a gente está calculando aqui é tensão normal. Então, vamos lá. Então, dado essa contextualização aí, a gente já sabe que para se determinar esse sigma x, para se determinar o sigma x, eu preciso dessa expressão, e aqui eu preciso efetivamente determinar isso e isso, né, analisando aí a minha seção transversal, que é muito fácil de se determinar, né? Ou seja, a inércia da seção, deixa eu pegar, será que eu consigo cortar isso aqui? Vamos lá, copiar de novo aqui. O sigma x, ele é o m, o iz vezes o y. O y, né, que vai me dar a situação mais crítica, ele vale 110 vezes 10 a menos 3 metro. Eu já estou colocando na unidade aqui que a gente vai compatibilizar. E a inércia aqui, ó, a inércia eu consigo calcular tranquilamente, fazendo o quê? Escolhendo aqui a estratégia que eu quiser para analisar o cálculo, para calcular a inércia, né? O que eu fiz aqui foi justamente aplicar, né, eu defini aqui, ó, parte 1 e parte 2, e calculei a inércia, né, de 1 e de 2 transportando para C e multiplicando por 2. Por quê? Porque eu tenho aqui, né, uma outra parte e outra aqui que é o espelho dessa. Tá? Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui foi, né, o IZ, ele vai ser BH ao cubo, que é 12 ao cubo. Então, foi B, ó, 200 vezes 12 ao cubo dividido por 12, ou seja, eu estou calculando a inércia dessa parte em relação ao CG da parte, mais o transporte dela, né, que vai ser quem? A área, 200 vezes 12, vezes a distância do centroide dessa parte, né, ou seja, a distância do eixo aqui dessa parte, né, para o eixo aqui centroidal. Foi essa distância daqui que eu peguei. Então, aqui eu tenho 104 ao quadrado. Depois eu peguei base, que é essa daqui, que é 8, né? Vezes a altura, aí eu peguei 220 menos 24 dividido por 2, que deu 98. Então, base vezes a altura, 98 ao cubo dividido por 12, mais o transporte, que é 98 vezes 8, vezes a distância, né, desse eixo daqui, centroidal dessa segunda parte, para cá. Tá? Então, tudo isso daqui já não é novidade. E ó, lembra daí que eu falei, a gente vai precisar de um monte de coisa que a gente aprendeu lá atrás. Então, já estamos aplicando aqui. Vezes 2 por conta
tá? Que essas duas partes elas se reproduzem aqui embaixo. Tem outras formas de calcular? Tem. Isso vocês já sabem. Então, o IZ aqui, ele vai me dar um valor Então, eu vou ter aqui um IZ no valor de 5,6994 vezes 10 a menos 5, e eu já estou colocando aqui na unidade que a gente vai compatibilizar aqui as contas. Pronto. Depois de calculado a inércia e o Y definido para a situação crítica, né, de tensão normal na seção, a gente consegue calcular o máximo momento, utilizando a expressão σx é igual ao momento IZ vezes o Y. O σx, 155 vezes 10 a 6. O M é o que a questão me pede. O IZ, a gente acabou de calcular que foi 5, 69, 9, 4 vezes 10 a menos 5. Vezes o Y, que é a posição onde eu vou ter a máxima tensão normal, né, na seção transversal, né? Ou seja, é o ponto mais solicitado possível na minha seção transversal, a tração. 110 vezes 10 a menos 3. Tá? E isso me dá um momento máximo de 80,24 kN/m. Pronto, né? Muito tranquila essa primeira aplicação, né, sobre esse tópico de tensão na flexão, e nesse caso aqui na flexão pura. Existe já material explicando aí a diferença entre flexão pura, simples e composta. Isso vocês têm na teoria, né? A gente não vai ficar reforçando aqui, porque senão a gente não consegue, né, apresentar as aplicações. Vamos lá, para mais uma. Agora é a 48. Exemplo 48. Exemplo. Olha só. Para a peça fundida mostrada na figura, e aí quem tiver dúvida pode, né, se posicionar aí no áudio ou colocar lá nos slides colaborativos, né? Para a peça fundida mostrada na figura, determinar o maior momento que pode ser aplicado sem exceder uma das seguintes tensões admissíveis. Então, ele me deu uma tensão admissível de tração de 41,4 MPa e ele me deu uma tensão admissível de compressão de menos 103,5 MPa. Ou seja, diferentemente da aplicação 47, que condicionou o exercício simplesmente na limitação à tração, esse exercício não. Ele me faz uma limitação
a atração e a compressão. Ou seja, eu tenho aqui essa estrutura de viga, né, submetida a esse carregamento de momento que a gente precisa, né, calcular, né, ou seja, e uma outra coisa, muito cuidado, não é que, na verdade, o que aparece aqui nessa expressão, sigma x, momento, inércia z vezes y, esse momento é o momento fletor numa dada seção. Coincidentemente, para essa situação de carregamento, o diagrama de momento fletor, para todos os pontos aqui de uma seção aqui associada, por exemplo, a um sistema de coordenada, né, sei lá, x definida aqui, né, ó, sei lá, ó, xy definida aqui, né, de 0 até o comprimento da viga, o diagrama de momento fletor aqui vai ser uma função momento fletor constante, que faz o que nessa viga? Traciona a parte superior da viga e comprime a parte inferior da viga. Todo mundo consegue enxergar isso? Olha só, esse momento daqui, ó, é o momento, né, pela regra da mão direita, que vai me dar, né, na verdade, né, é o momento, pela regra da mão direita não, é um momento que, pela convenção de momento fletor, ele é um momento da carinha triste, né, ó. Ele vai fazer isso aqui na seção transversal. E esse momento, com essa situação, ele foi convencionado como negativo. O momento, né, que me flete a viga no sorrisinho é o momento que foi convencionado como positivo. Tá? Eu já sei que, fisicamente, o que eu estou vendo aqui, não é a vista lateral da seção transversal. Por isso, desse risquinho aqui. Não é? Todo mundo fez fundamentos de desenho técnico e consegue enxergar, não é, a vista aqui da minha viga. Né? A viga sendo representada por essa seção transversal, aqui eu vendo lateralmente. Então, para esse carregamento aplicado, eu sei que essa fibra superior, ou seja, todos esses pontos daqui dessa seção transversal, elas vão estar tracionadas, ou seja, eu vou ter sigma normal aqui com o mesmo valor, né, com o mesmo valor, porque todos têm o mesmo y, né, em relação ao sistema que passa pelo centroide, né, o yz passando pelo centroide, né, é isso que a gente vai calcular. Né, eu preciso determinar o centroide, eu sei que o y está aqui, né, agora o z a gente precisa posicionar em relação a uma dada referência. Aqui, isso a gente vai calcular. Né? Então, eu sei que todos os pontos do z para cima, né, vão estar tracionados e todos os pontos do z para baixo vão estar comprimidos. Então, muito cuidado mais uma vez, que essa fórmula, o sinal dela só faz sentido, gente, para esse sistema daqui que a gente está apresentando. Você vai, com certeza, encontrar em outra bibliografia, por exemplo, uma apresentação de expressão e muito similar a menos de sinal. Muito cuidado. Muito cuidado. Ah, o professor errou. Não, querido, o professor não errou, não. O professor só colocou uma outra convenção. Né? Tudo bem? Então, e diferentemente do problema anterior, eu tenho limitação à atração e à compressão. Então, nesse caso daqui, eu vou precisar avaliar o ponto mais extremo, a atração, e o ponto mais extremo, a compressão. Mas para eu poder, na verdade, aplicar essa fórmula, eu preciso da inércia da seção em relação ao eixo centroidal. E para isso, eu preciso determinar o CG. Olha só. Eu não vou fazer isso daqui para a gente, né, ganhar. Eu fiz essas contas, né, mas eu não vou apresentar aqui essas contas para a gente, na verdade, ganhar aqui tempo, senão, né, os exercícios começam a ficar muito grandes. Então, eu vou simplesmente posicionar, né, deixa eu cortar aqui. O CG aqui, né? Ou seja, o eixo Z aqui, ele passa, deixa eu mudar de cor, o eixo Z aqui, ó,
ele passa a uma distância dessa referência de 36,75 milímetros, isso eu precisaria calcular, tá, gente? Eu precisaria calcular isso. Tá? Eu precisaria calcular. Isso vocês já sabem. E para eu utilizar essa expressão, eu preciso também calcular a inércia em Z. Ou seja, a inércia em relação ao eixo centroidal. Isso também vocês já sabem calcular. Eu não vou calcular aqui, vou deixar para que vocês calculem e vejam se obtém esse valor. Então, a inércia aqui ó, me dá 2,9235 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. Tá? Com isso feito, agora eu consigo utilizar essa expressão para avaliar o máximo momento na situação, né, máxima atrativa, ou seja, na situação máxima atrativa, eu não posso ultrapassar o valor da admissibilidade, né, da tensão à atração, que é 41,4 vezes 10 a 6, igual ao momento. Agora, olha só, sobre a inércia, que eu acabei de calcular, 2,9235 vezes 10 a menos 7. Muito cuidado, que a fibra mais tracionada, ela está aqui em cima. E esse valor, seguindo aqui o meu sistema de coordenada, ele é negativo. Então, ele é menos 13,25 vezes 10 a menos 3. Eu estou pegando aqui, ó, é esse ponto, que é o ponto mais trativo da seção transversal. Que para esse sistema de coordenada, se o zero é aqui, criatura, então um ponto aqui em cima, ele é negativo. Perfeito? E aí eu obtenho, né, com essa situação, um momento valendo menos 913,45 Nm. O que significa isso? Esse menos daqui significa a carinha triste. Momento negativo, que está completamente compatível com o que foi apresentado na questão. O que você tem que obter aqui de momento é um momento negativo mesmo. Se você não encontrar um momento negativo, alguma coisa está errada na sua conta. Porque eu estou enxergando literalmente que a função momento fletor ela vai ser negativa, ou seja, vai tracionar em cima. Eu não posso negar a física do problema. Tá? E, ou seja, a fórmula aqui ela está convencionada com o sistema de tal forma que eu obtenha a física. Né? Ou seja, pontos acima desse O aqui, desse centroide, vão me dar tração, ou seja, menos com menos, mais. Perfeito, está aqui, ó, mais. Porque a inércia é sempre positiva. Perfeitinho. Agora vamos calcular a outra situação. Vou utilizar aqui esse cantinho. A outra situação é... Pega aqui uma outra cor. Essa outra situação é para a tensão admissível de compressão. Então, eu tenho, né, menos 103,5 vezes 10 a 6. Professor, de onde é que veio esse menos? Não, criatura. O menos é a convenção para tensão de compressão. Né? É menos. Tá? Para que essa expressão aqui faça sentido, a convenção que foi estabelecida tem que ser recuperada. Então, menos a função momento fletor, né, o momento fletor que eu quero descobrir, sobre a inércia que foi calculada, vezes aqui o ponto, né, mais extremo, ou seja, qual é o ponto que vai me dar o máximo de tensão compressiva. É justamente essa extremidade aqui. É o Y positivo aqui, ó, nesse valor de 37,75. Então, aqui, 36,75 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Então, aqui eu vou ter... Deixa eu voltar aqui. Apaga aqui para ficar mais bonitinho. 36... 30 vezes 36,75 vezes 10 a menos 3. Então, dessa expressão, eu encontro um momento de menos
823,35 Nm. Ou seja, o maior, né, momento que eu posso aplicar aí, né, em módulo, né, é esse daqui, né, ó. Por quê? Porque se eu aplicar esse daqui, eu vou ter problema na limitação à compressão. Perfeito? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida ou eu posso continuar? Pode continuar, professor. Perfeito. Então vamos para mais uma aplicação, exemplo 49. Olha só, ainda de tensão normal na flexão, tá? Uma força excêntrica P é aplicada a uma barra de aço com seção transversal de 25 por 90 milímetros, conforme a figura. As deformações em A e B foram medidas e obtiveram-se os valores. Deformação linear específica na direção do strain gauge A 350 micrômetro e a deformação linear específica na direção B menos 70 micrômetro. Sabendo que o módulo de elasticidade vale 200 gigapascal, determine a distância D e a intensidade da força P. Uma questão também com um viés de integração, né? Aqui eu estou aplicando em paralelo tensão normal na flexão, lei de Hooke, né? A lei de Hooke na flexão, sensores de deformação. Olha só. Então, eu tenho uma viga que tem uma carga, né, excêntrica, é P, ou seja, essa carga P é uma carga normal à seção transversal, ou seja, na verdade, aqui eu vou ter uma composição, né, vamos dizer assim, do estado tensional a partir de barra sobre força normal e flexão pura, né, que é o que me dá a flexão composta, tá? Por quê? Porque quando eu trouxer esse P para o centroide, para esse ponto aqui, né, o ponto D, ele vai me levar a força mais o momento que ele produz. E aí o momento contido no plano, ele flexiona, não é, essa viga.
E a flexão na viga, seguindo aí o nosso sistema de coordenada clássico que a gente vem colocando, né, associando aqui na seção transversal o sistema YZ e o X aqui, né, no eixo, né, o X no eixo da barra, ou seja, a 45, né, porque o eixo X ele passa no centroide, né, a 45 aqui dessa referência da base aqui inferior para cima, né, e 12,5 aqui para dentro, né, para a direita. Tá? Então, aqui eu vou ter o meu eixo X, que é o meu eixo neutro, ou seja, onde a tensão normal é nula. Veja que nessa lateral da viga, o engenheiro de ensaios, né, ele posicionou 2 string gauges. E ele posicionou, né, realmente né, nessa posição e outro nessa posição. Você poderia me perguntar, professor, por que ele não posicionou aqui uma roseta, já que isso daqui é uma situação plana? Ele não posicionou uma roseta aqui, por quê? Porque essa situação aqui é uma situação de viga. E a gente já sabe que na situação de viga em inflexão, a tensão que aparece aí, né, no ponto A, mesmo que eu tenha, né, aqui, né, um sistema XY, que é um sistema no plano, o único estado tensional que aparece na viga em flexão é tensão normal, tá? É o sigma x. Eu não tenho sigma y, tá? Na teoria de flexão de viga, eu não tenho o sigma y. Então, se eu pego um ponto aqui qualquer, para esse tipo de problema aqui, ó, qualquer ponto aqui da minha viga, e represento ele aqui como um quadradinho, o que eu vou ter nesse caso, para esse carregamento aqui, é só isso daqui. É só o sigma x, tá? E nesse caso, o sigma x, ele vai ser dado pela razão entre o momento produzido por essa força, não é, P, dividido pela inércia vezes a posição Y, que eu quero calcular aí, né, a minha tensão, mais a força normal, né, que é P, dividido pela área da seção transversal. Veja que aqui eu tenho, para compor o meu sigma x, uma superposição de efeitos de flexão mais força normal. Tá? Isso daqui é uma flexão dita composta. Tudo bem? Então, é essa expressão que vai nos guiar aqui para a determinação aqui do P e da distância D. Mas, ora, veja, o P é uma incógnita, não é? O D a gente consegue determinar a partir do cálculo do M, porque o M aí vai ser quem? O P vezes o D. Né? Ó, quando eu trouxer o P para esse ponto daqui, eu vou ter um momento que é justamente P vezes D. Só que para eu encontrar, né, o M e o P, eu preciso dos valores de sigma x, para eu ter duas equações e duas incógnitas a se determinar, que é o M e que é o P. E essas duas entradas aqui de sigma x, ela vem justamente da experimentação em termos aqui, ó, da medida de deformação que esses string gauges colocados aqui nessas posições, eles me deram. Né? E outra coisa, para esse problema daqui, a lei de Hooke para esse problema, a lei de Hooke para o problema de viga em flexão, é dada por essa expressão aqui. Ó. O sigma x é o módulo de elasticidade vezes a deformação. Muito cuidado que essa expressão daqui, da lei de Hooke, nesse viés unidimensional, ele vale também para o problema de viga em flexão. Peguem lá a teoria e vejam. Então, nesse sentido, eu vou determinar aqui a tensão normal, sigma x, para as posições do canal A e do canal B. Né? O canal que eu falo é o string gauge. Então, eu vou ter aqui, né, um sigma... Eu vou ter aqui, né, um sigma x posicionado em relação ao string gauge, a deformação, no ponto A, que vai ser dado por quem? Pelo módulo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a 9, vezes a deformação desse canal, que é 350 vezes 10 a menos 6. E outra coisa, ó, veja que essas deformações que ele apresentou aqui, ele faz sentido com o momento que essa carga P vai me gerar aqui no ponto D. Veja, quando eu trouxer isso daqui para cá, né, eu vou ter aqui, ó, uma situação de P aqui, ó,
de P aqui, mais esse momento. Esse momento aqui, ó, nessa estrutura de viga engastada, ele traciona, né, do centroide de 45 para cima e comprime de 45 para baixo. Então, esse A aqui, ó, ele está posicionado acima da linha neutra. Então, ele não poderia me dar uma deformação aqui de encurtamento. Tem que ser de alongamento. E esse EB não poderia me dar uma deformação de alongamento. Teria que ser de encurtamento. Então, toda a questão ela faz sentido. Tá? Então, aqui eu já tenho o valor do σx para essa posição, que vale 70 MPa. Cuidado que o micrômetro vale 10 a menos 6, tá? E o σx na posição B, ele vale o modo de elasticidade vezes a deformação no canal B, que vai ser 200 vezes 10, 200 vezes 10 a 9, vezes essa deformação de menos 70 vezes 10 a menos 6. Isso daqui me dá menos 14 MPa. Com essas duas entradas aqui, eu consigo, a partir da expressão que a gente definiu anteriormente para a estimativa de tensão normal para essa situação de carregamento, que é uma flexão composta, né? Ou seja, o σx aqui ele vai ser dado pelo m inércia z vezes y mais a carga sobre a área da seção transversal. Então, eu sei que o primeiro sigma, né, o primeiro σx me deu 70, né? Então, a primeira equação eu vou ter 70 vezes 10 a 6, igual ao momento, que é uma incógnita que eu quero saber. A inércia é muito fácil, né? É 25 vezes 90 ao cubo dividido por 12. Isso daqui vezes 10 a menos 3 elevado à quarta. Isso daqui já para compatibilizar as unidades, tá? Vezes a posição onde muito cuidado, tá? Que aqui não é a posição, aqui não é a posição máxima. Essa expressão que eu acabei de colocar aqui, né, eu calculei σx foi para essa posição de ponto aqui. Então eu tenho que localizar esse ponto A no meu sistema de referência, que é o x, o y e o z aqui, não é? Saindo, né? O que eu tenho aqui, ó, é z aqui, o y para baixo e o x saindo, tá? Então, esses elementos aqui, ó, né, esses elementos do y, é o y de A e o y da posição do string gauge B. Então, esse valor daqui, o y em A, né, como o y é positivo para baixo, ele entra negativo, então, menos 15 vezes 10 a menos 3, mais o P, que é uma outra incógnita que ele pede, dividido pela área da seção transversal, que é muito tranquila, que é um retângulo, né, que vale 90 vezes 25 vezes 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado, já para compatibilizar as unidades. Encontrei a primeira equação, vou escrever a segunda equação, que é para o ponto B. Então, eu tenho no ponto B uma tensão normal compressiva de menos 14 MPa, o momento, que é uma incógnita que eu quero, a inércia, o mesmo valor, né, 25 vezes 90 ao cubo dividido por 12, aqui só mudando a unidade, vezes o ponto. Agora, o ponto B, né, no meu sistema de coordenadas z, y, o ponto B ele é positivo. Muito cuidado, gente, com isso. Isso aqui derruba demais aluno. Ah, professor, só errou o sinal. Você errou tudo, né? Porque o sinal ele me diz se a tensão é compressiva ou trativa. E para uma tomada de decisão, tração e compressão são coisas completamente diferentes. Tem que tomar cuidado. 90 vezes 25 vezes 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado. Eu tenho aqui um sistema de duas equações, duas incógnitas. Resolvendo esse sistema daqui, ó, eu consigo chegar no valor de m menos 2,835 Nm, e, consequentemente, né, P
de 94.500 newton. E, como M é igual a P vezes D, eu consigo encontrar um D de 30 milímetros. Professor, mas não teria que dar negativo? Não, criatura. Esse menos aqui que você veio da fórmula é só para te dizer que esse momento daqui, né, ele me produz a carinha triste, né, é tração em cima, tá? Então, vai sair isso daqui da fórmula, né? E a distância daqui é o braço que a gente tinha calculado, né? O braço que a gente precisa calcular, que é uma distância, não é uma coordenada, é uma distância, né? É a carga, né? É a carga, é o momento dividido pela carga, né? Porque eu sei que o momento é P vezes D. Perfeito? Então, com isso, a gente acaba com as aplicações de flexão pura, né? E um pouquinho aqui, uma situação de flexão composta. Agora a gente entra com a aplicação de tensão de cisalhamento na flexão, porque por enquanto a gente só fez tensão normal na flexão, σx, né? O que eu quero agora é apresentar também o conjunto, né, o modelo, para se estimar a tensão de cisalhamento na flexão. Então, exemplo 50, vamos lá. 3 tábuas cada uma com 50 por 100 milímetros de seção transversal, retangular, são pregadas para formar uma viga. Que é submetida a uma força cortante vertical de 1.500 newton. Sabendo que a força cisalhante admissível a força de cisalhamento admissível em cada prego é 400 newton. Determine o maior espaçamento entre os pregos que pode
que pode ser usado em cada par de pregos. Bom, o problema agora, ele se caracteriza como tensão de cisalhamento na flexão. Uma viga, agora submetida a um carregamento, uma viga deixa eu ver se ele volta. Não, não é esse aqui não. É esse. Não, esse aqui. Uma viga que foi submetida a um carregamento que me dá agora cortante. Né? Possivelmente, além de momento, ele me dá cortante. E é o que a gente denomina de flexão simples. Então, vocês têm que, de novo, tem que olhar a teoria para entender do que a gente está comentando. Lembra lá que no início do estudo das tensões, a gente veio com uma fórmula, né, para se determinar a tensão de cisalhamento em parafuso, não é? Que foi dado pela tensão de cisalhamento médio. Muito cuidado, que na flexão a gente não aplica essa expressão. A tensão de cisalhamento na flexão, ela vai ser dada por essa expressão daqui. Ó. A tensão de cisalhamento na flexão é a força cortante vezes o momento estático dividido pela inércia da seção vezes a largura de corte que eu estou analisando aqui, a espessura de corte que eu estou analisando aqui, a minha condição no ponto para se determinar a tensão de cisalhamento. Veja que são expressões completamente diferentes. Então, muito cuidado. Aqui eu tenho uma viga que está submetida a um carregamento que me deu um cortante. Tá? Então, se é viga fletida, para eu determinar tensão de cisalhamento, eu preciso utilizar essa expressão daqui. Então, professor, dentro do que você já me mostrou, né, nos exemplos anteriores e com esse exemplo, eu sei que em qualquer ponto da minha seção transversal da viga, o que eu vou ter para um sistema aqui XY possível é sempre um sigma x e um tal XY, é isso? Isso. Né? Eu não sei se é sempre assim, né? Eu não sei se é sempre em todos os pontos, não. Né? Vai ter ponto que eu vou ter tensão normal compressiva. Mas sempre na viga eu vou ter isso. Veja que na viga eu não tenho sigma y. Eu não tenho sigma y. Isso não faz parte da modelagem, né, do problema de viga de Euler, né, Bernoulli, né, a modelagem de vigas em flexão, que é dada aqui no nosso curso, ele não me apresenta uma estimativa de tensão na direção y. Tá? O que eu tenho em viga é a tensão na direção x e o tal xy, que é dado por essa expressão aqui. Mas vamos voltar para a questão em si, né? Que a gente aqui não está querendo quantificar o sigma. A gente está querendo quantificar o tal a partir dessa expressão. Nesse problema daqui, né, a viga ela foi caracterizada a partir, né, desse conjunto aqui de pares de prego, colocados acima e colocados abaixo. Ele quer aqui que você determine o maior espaçamento S, sabendo que em cada prego, né, no máximo, eu posso ter uma tensão de cisalhamento de 400 newtons. O que é que acontece lá na teoria, quando eu apresentei? A tensão de cisalhamento, né, ela originalmente ela aparece aqui, né, num plano horizontal. Ela aparece aqui, ó, num plano horizontal. Né? No plano aqui que eu estou desenhando, é como se eu tivesse aqui, né, ó, a tendência de corte que vai, né, surgir aqui na flexão é nesse plano horizontal aqui que eu estou tentando destacar. E, né, ou seja, o tal que aparece é aqui, nesse plano. E eu sei de uma propriedade das tensões de cisalhamento que é a reciprocidade. Ou seja, se eu tenho um tal aqui, por reciprocidade das tensões de cisalhamento, eu tenho um tal aqui. É o que a gente enxerga aqui. Ó. Se eu tenho um tal aqui, pela reciprocidade, eu tenho que ter um outro tal aqui. Então, na verdade, eu estou calculando ou tal na seção, ou tal, né,
perpendicular, né? Ou seja, um tal que está seguindo aqui a direção x do eixo da barra. Que é isso que me faz eu enxergar, né, vamos dizer assim, a condição dessa situação aqui de prego, né, aplicado e do cisalhamento que esse prego, né, vai, né, possivelmente, né, ocorrer, a falha por cisalhamento do fuste aqui, né, desse prego, tá? Da cabeça do prego, né, do corpo, né, do prego. E para eu quantificar, na verdade, esse parâmetro, eu preciso, na verdade, entender quanto de tal ele age aqui nesse ponto. Porque o tal igual ao sigma, ele é calculado no ponto. Então, eu preciso calcular, na verdade, o quanto de tal vem aqui. Na verdade, a gente não vai trabalhar nem com o valor do tal. A gente vai porque tal é força por unidade de comprimento ao quadrado. O que eu quero, na verdade, é trabalhar com o fluxo de cisalhamento, que é o tal vezes o T. Né, que é uma força por unidade de comprimento que vai estar distribuída aqui nesse sentido. Então, na verdade, ó, ao invés, né, eu posso, na verdade, calcular o tal aqui e depois multiplicar pela largura de corte. Deixa eu colocar aqui a figura novamente. Vou deixar ela pequenininha aqui para não ocupar muito espaço. Tá? Então, o que eu estou falando, eu posso buscar, né, o cálculo do tal, não tem problema nenhum, a partir do V, momento estático da área, né, acima ou abaixo, associado ao ponto de cálculo. Tá? Então, ponto de cálculo é esse. Eu posso pegar a área acima ou abaixo em relação ao centroide da figura para determinar o momento estático, que vai me dar o mesmo em módulo, tá? Dividido pela inércia, né, vezes a largura de corte, que nesse caso aqui, a largura de corte aqui, ó, a largura de corte é o 100 milímetros. Tá? Eu vou colocar aqui T, que é a espessura de corte, que é o 100 milímetros. Eu posso trabalhar com essa condição ou trabalhar com essa condição aqui, ó, que me dá o fluxo. Tá? Não tem problema nenhum. É só pegar depois o cálculo do T e multiplicar do tal e multiplicar pelo T. Tá? Mas a gente pode fazer isso aqui direto, que já sai, né, o meu fluxo. Olha só. Então, para a gente determinar esse fluxo daqui, né, porque isso aqui, ó, é força por unidade de comprimento ao quadrado, vezes comprimento, me dá a ideia de fluxo, que é força por unidade de comprimento. Para eu calcular esse fluxo, eu preciso do momento estático e da inércia. Inércia é muito fácil, né? A inércia da seção transversal, ela é muito fácil porque é um retângulo, só que a inércia é em relação ao CG, né? Então, por isso que é 100 vezes 150 ao cubo, dividido por 12. Isso daqui vai me dar 28,125 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. E eu preciso calcular o momento estático. Uma coisa que eu queria comentar. O tal, tudo que a gente vai calcular no tal é tudo em módulo, tá? Tudo que a gente vai calcular aqui em relação a tal é em módulo. E o sentido de V vai me dar o sentido do tal, né? Nesse caso daqui, ele nem me mostrou. Ele me dá uma força cortante vertical, mas ele não fala se é de cima para baixo ou de baixo para cima, então tanto importa, porque a tendência de corte tá, é a mesma. Mas sempre no tal a gente vai trabalhar tudo em módulo. Tá? É claro que a gente deu, né, ó, lá a convenção, né? A convenção para cisalhamento positivo foi essa. Tá? Mas para a gente não ter problema aqui, né, com o sinal, no caso do tal, a gente pega tudo em módulo. Tá? E o sentido da cortante me mostra o sentido do tal. Tá? No ponto. Eu acho que tem outro material que eu explico isso também, né? Então, a única coisa que precisa ser calculada aqui para determinar, né, para encaminhar o desenvolvimento desse problema é o momento estático. Né? O momento estático, né, do ponto associado, né, é sempre dado por quem? A gente já viu, né, que o momento estático ele pode ser calculado pela área vezes a distância do CG da área em relação ao eixo centroidal do problema, que para esse desenvolvimento é isso. Então, nesse caso daqui, o que eu estou fazendo é justamente pegando essa área acima do ponto. Se eu quiser fazer com a área abaixo do ponto, também dá o mesmo valor, o mesmo momento estático.
Então, tomando aí a geometria do problema, o momento estático aí em módulo, que ele teria sinal também, mas eu vou pegar tudo em módulo, ele vai ser dado por quem? Pela área, né, dessa partezinha que é 50 vezes 100, vezes a distância que eu tenho. Veja, isso daqui eu tenho 75, né? Do centroide, né? Eu tenho o eixo centroidal, né? 75 para cima, 75 para baixo. Então, aqui, o eixo dessa partezinha daqui, ele vale 25, né? Até aqui, né? Daqui para cá, ele vale 25. Tudo bem? Então, eu sei daqui para cá também tem 25, então a distância entre o eixo centroidal da área que eu estou querendo caracterizar o momento estático para o centroide da figura, ele vale 50. Tá? Então, ele vale 50. Aqui eu tenho o cálculo do momento estático, que me dá 250 vezes 10 a menos 6 metros ao cubo. Com isso, eu consigo calcular aqui o meu tal ou o meu fluxo. Eu vou calcular direto o fluxo, né? O fluxo aqui, ó, ele vai me dar o V, que é quem? 1.500, que é a cortante, que foi 1.500 newton, tá? O momento estático que eu acabei de calcular, que foi 250 vezes 10 a menos 6, dividido aqui pela inércia, que também foi determinada, que é 28,125 vezes 10 a menos 6. Isso daqui me deu 13, deixa eu colocar aqui, senão eu vou enlouquecer vocês, 13.333,33 newton por metro, e depois eu passei isso daqui para newton por milímetro. Então, aqui que o fluxo vai me dar 13,33 newton por milímetro. Ora, esse fluxo aqui, né, veja, esse fluxo de 13,33, deixa eu tentar desenhar aqui. Ó, o que eu estou tentando aqui desenhar é justamente essa região. Aqui eu tenho esses dois bloquinhos daqui de baixo, ó, esses dois bloquinhos. E essa região aqui, ó, que eu estou destacando, é a região que está atuando esse fluxo aqui, ó, que eu representei por esses vetores aqui, que vale 13,33 newton por milímetro. Tá? Esse fluxo daqui, ele vai ter que ser resistido por duas linhas de cravação de prego. Então, por isso que eu vou pegar esse fluxo agora, ó, 13,33, e dividir por 2. Ou seja, em cada linha de prego, eu vou ter atuando aí um fluxo de 6,67 newton por milímetro. Bom, é com esse fluxo agora, em cada um dos pregos, em cada uma das linhas de cravação aí de prego, que eu consigo calcular, né, o espaçamento S para que, no máximo, eu tenha 400 newton em cada um dos pregos. Veja, isso daqui é força por unidade de comprimento. Se eu multiplico isso daqui por um dado espaçamento, por um dado comprimento, eu transformo isso em força. É justamente isso que a gente vai fazer. O modelo, ele me diz o seguinte, olha, o fluxo, ele vai ser distribuído igualmente para cada prego. Então, como é que a gente faz, né, como é que a gente faz essa conta? É justamente o 400 igual a 6,67 vezes o passo, tá? Vezes um comprimento. Então, porque aqui é força por unidade de comprimento, vezes um comprimento, tem que me dar, no máximo, o valor que vai ficar em cada um dos pregos. Porque cada um dos pregos ele não pode ter um valor, né, uma força, né, superior a 400 newton, porque é o limitante do material ao cisalhamento. Então, isso daqui me dá um S valendo 60 milímetros. Ou seja, se eu espaçar esses pregos a 60 milímetros, com esse carregamento, no máximo, com esse carregamento que eu dei, né, que me gerou essa cortante de 1.500, no máximo eu vou ter em cada um desses pregos
400, né? Admitindo aqui que o fluxo ele é distribuído igualmente para cada uma das linhas de cravação. Perfeito? Puxado? E agora a gente vai para a nossa última aplicação, né? Desse momento síncrono, meio que nos preparando para a aplicação que a gente vai fazer na próxima aula, né? Essa aplicação agora ela me traduz, vamos dizer assim, um certo viés de integração dentro do que eu quero, mas ainda não é a integração plena. Mas vamos lá, ela já vai me trazer um espírito. E esse exemplo aqui, que é o exemplo 51, ele também é de tensão de cisalhamento na flexão. Então, para a viga e o carregamento, mostrados, considere a seção NN e determine a tensão de cisalhamento no ponto A e B. Então, deixa eu colocar aqui a figura. Começa a se aproximar, porque aqui ele poderia te pedir também a tensão normal, né, em A e B. Eu não vou fazer isso eu vou fazer próxima semana, tá? É um passo, né? Mas o que ele está te pedindo aqui é a tensão de cisalhamento nos pontos A e B. Eu não comentei isso, mas eu acho que em algum material meu eu devo ter comentado, né? O que a gente está estudando aqui é determinação de sigma e tal para seções com pelo menos um plano de simetria. Um plano de simetria, tá? Ah, professor, e quando isso não for verdade? Aí você, em mecânica do sólidos 2, você vai ver, tá? Como é que a gente calcula esse parâmetro e esse parâmetro em vigas, né, em qualquer ponto da seção transversal, de qualquer seção da viga, seja ela submetida à flexão pura, simples ou composta, para uma situação de seção assimétrica. Tá? Isso daí você vai ver em Mecânica dos Sólidos 2. Então, olha só, ele está te pedindo para você calcular, na verdade, o tal nos pontos A e B. Para eu encontrar o tal na flexão, eu preciso aplicar, a gente já sabe, essa expressão, que é cortante, momento estático, inércia, né, e largura de corte. Ok, então, o primeiro elemento que eu preciso aqui calcular é a força cortante. E para eu calcular a força cortante aqui da seção NN, que é o que ele pede, eu preciso calcular as reações de apoio. Então, eu não vou calcular as reações de apoio, você calcule, mas essa viga é muito fácil, por quê? Porque ela é completamente simétrica. Então, eu sei, né, que a reação aqui, que vem de RAY, e a reação que vem aqui de RBY, ela vale 200 e 200. Tá? Então, eu sei que RAY é igual a RBY, valendo 200, mas eu precisaria calcular, né, somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório dos momentos. Olha aí, um ponto que a gente já está integrando. Possivelmente aqui, ó, eu vou ter que calcular o CG da figura, né, e calcular a inércia da figura. O CG eu preciso porque tanto o momento estático quanto a inércia, eles são calculados em relação ao centroide da figura. Opa, outra coisa que a gente já estudou. Só que eu não vou calcular também isso daqui, você calcule. O CG ele vai estar
a 75 dessa referência. Eu já estou te dando, mas você teria que calcular. Eu precisaria calcular a inércia da seção. Opa, isso daqui. A inércia em relação ao CG, e a gente está chamando isso daqui, né, de Y, né? O Y aqui é uma seção com simetria em relação ao eixo Y. O IZ você precisaria calcular também. Opa, eu estou te dando, né? Já estou te dando aqui, mas você precisaria calcular. Isso você já sabe. Olha quanta coisa aqui, ó. Foi inércia, CG, reação de apoio. Tá? Isso daqui é só o início da questão. Ah, e eu precisaria também calcular a força cortante nessa seção. Eu precisaria traçar o diagrama de força cortante, que nesse caso é muito tranquilo, né? Ele vale 200 aqui, né? Depois ele zera daqui para cá, depois ele vai com 200 aqui e volta para 200, tá? Então, nessa seção aqui, eu tenho 200 positivo. Então, o que foi que eu falei aqui, olha? O que foi que eu disse aqui para a gente pegar tudo em módulo? Tá? Eu sei que o V aqui nessa seção, para a esquerda, ele está para baixo, né? Ele é positivo. Né? Ou seja, aqui a seção NN, o V positivo é para baixo. Então, se eu pegar esse ponto aqui para analisar, né, ó, aqui, ó, esse ponto trazido aqui, eu sei que o tal está para cá. Se o tal está para cá, o restante está definido. Ó, tá? Então, se eu defino o tal no ponto a partir do V, eu pego o sentido positivo do tal. Eu pego o sentido real do tal, na verdade, sem me preocupar com o sinal aqui de momento estático e de V. A gente pega tudo de módulo. Tá? Eu preciso calcular o momento estático de A e de B em relação... Né? Muito cuidado que o eixo Z aqui que eu passei, ele aparentemente ele passa por B, mas não, tá? Eu não passa, eu tenho que calcular, né? Na verdade, o momento estático, né, de A, o que é que eu vou fazer aqui? O momento estático de A, eu vou buscar a área acima, né, ou abaixo de A, claro que eu vou pegar A acima, vezes a distância, né, do CG dessa área para o CG da figura. Então, o momento estático de A é dado por essa expressão, né, bem fácil, né, e eu vou pegar em módulo. É a área da figura residual, que é 50 vezes 75, vezes essa distância aí, que é 100. Isso daqui me deu 375 vezes 10 a menos 6 metros ao cubo. E olha só, ele me pede para calcular a tensão cisalhamento em A, eu só calculei em A, você vai calcular em B. Em A, então já calculei o V, né, que é 200, já calculei o momento estático, que é 375 vezes 10 a menos 6, já calculei a inércia, que vale 7,6875 vezes 10 a 7 milímetros a quarta. Isso. E falta calcular a largura de corte. A largura de corte é justamente aqui, ó, onde, né, a espessura de corte associado ao meu ponto, que nesse caso aqui vale o 75. Tá? Então, o meu T aqui vale 75 vezes 10 a menos 3 metros. Com isso, eu já tenho todos os elementos para calcular aqui o meu tal, né? O meu tal no ponto A, ele vale 200, que é o cortante, vezes 10 a 3, porque foi 200 kilonewtons, eu estou colocando em newton, 375 vezes 10 a menos 6, que é o momento estático, dividido pela inércia, que é 79,6875 vezes 10 a menos 6, vezes 75 vezes 10 a menos 3. Isso daqui vai me dar uma tensão cisalhante em A valendo 12,55 MPa. Olha só. As aplicações a gente acabou, mas eu queria só destacar aqui o material que eu coloquei
no slide, principalmente em relação ao que eu comentei de estimativa de tensão normal para as vigas, né, que ele tem uma variação linear a partir do eixo neutro, né, uma região vai estar tracionada e outra comprimida. Isso para o sigma. Agora, gente, muito cuidado. O tal, né, você tem que pegar essa expressão que a gente aqui colocou, ó. Deixa eu ver se ele volta. Essa expressão daqui que a gente colocou e enxergar, por exemplo, esse desenvolvimento que está apresentado aqui, ó. Aquela expressão ela foi particularizada para uma seção retangular. Para uma seção retangular, veja, a distribuição que eu tenho de tal, ela é quadrática. Ela sai de zero, vai para o máximo na linha neutra, né, e volta para zero. Muito cuidado, que é o contrário da tensão normal. A tensão normal é máxima nas extremidades e nula no centroide. A tensão de cisalhamento é o contrário. Ela é nula nas extremidades e máxima no centroide. Tá? Veja que a distribuição de tal para uma seção I, ela tem aqui, ó, uma inflexão justamente nesse ponto aqui. Veja que nesse ponto aqui, né, aqui a gente, classicamente, né, a seção I, a gente caracteriza ela como duas mesas e uma alma. Né? A alma aqui, essa parede na vertical, e as mesas, essas paredes na horizontal. Veja que a largura de corte para aquela expressão, né, para a expressão aqui dada, ó, essa expressão aqui dada, eu tenho uma largura de corte, né? Nesse caso daqui, ó, no ponto A, eu só tenho uma largura de corte. Mas se eu pegasse, por exemplo, um ponto aqui, eu teria duas larguras de corte, que seria quem? O 75 e essa outra daqui, né, que é 75 vezes 3. Tudo bem? Igual ao que eu estou colocando aqui, ó, né? Por isso que eu tenho aqui, né, esse salto. Porque eu vou ter uma distribuição de cisalhamento, ele sai de zero, né, ele sai de zero aqui, né, ele varia, né, quadraticamente, para um valor com T no tamanho que vai aqui do ponto D ao ponto G, a minha espessura seria essa, a largura original seria essa, e depois eu tenho um salto, ou seja, uma tensão de cisalhamento maior, quando eu vou para uma largura menor, uma espessura menor, que essa espessura é F, tá? E aí depois eu vario quadraticamente, né, muito próximo desse valor aqui, ó, né, nesse ponto, até o máximo, que é no centro, e depois ele volta, né, para cá e volta a zero. Tá? Então, muito cuidado, estudem, né, vejam a teoria, vejam os vídeos relacionados sobre esse tópico. Próxima semana é a última semana de momento síncrono, é a última semana de aplicação. Né? Tragam as dúvidas, a gente vai fazer mais aplicação, só que agora a gente vai integrar tudo, a gente vai integrar tensão normal e tensão de cisalhamento nos pontos de uma dada viga, de um dado problema. Aí vai aplicar círculo de Mohr e aí vai integrar tudo, como prometido. Né? A gente promete e cumpre. Então, próxima semana... Né, possivelmente a gente não consegue fazer um exercício na terça-feira gastando as 2 horas, a gente não vai conseguir fazer. A gente possivelmente vai ter que terminar na quinta, né? Na quinta-feira a gente termina e dá uma aplicação sobre torção. Tá? Vocês não podem deixar a peteca cair, porque a gente já está quase terminando e... os tópicos eles não são mais difíceis, eles acabam pedindo muita maturidade em relação aos pontos anteriores para você poder aplicar, na verdade, essa condição de definição nova. Porque se você começa errando, por exemplo, já no início, já era. O restante todo vai estar errado. Tudo bem, gente? Eu vou finalizar aqui a gravação e aí a gente continua, né, na próxima semana com os 2 últimos momentos síncronos da disciplina.